Bem, gente, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais um episódio das Igrejas do meu Recife. E hoje eu estou realizando um sonho de criança. Eu, garoto, meu pai trabalhava no Diário da Manhã, aqui na frente, na Capela Dourada, e eu acompanhava as noites que meu pai virava no jornal. E eu sempre olhava para o outro lado da rua, onde se distribuía sopa, onde se distribuía alimento para os mais necessitados. E a gente sempre olhava para o convento e para a Capela Dourada. E hoje estar aqui dentro é realizar um sonho de garoto para mim. Eu estou com o Aurélio, que ele é o guia oficial aqui Aurélio Santos, que ele é o guia oficial aqui da Capela Dourada. Aurélio, obrigado por nos receber. Satisfação. Conta um pouquinho da história da capela. Bem, a Capela Dourada ela foi fundada em 1696, certo? E houve um período de 28 anos de construção. Ela só foi terminada em 1724. Ela foi construída pelos senhores de engenho, que eram franciscanos, e através de esmolas, né? Muito bondosas, por sinal, né? E você vê essa riqueza toda aí. Tudo que você vê na igreja dourado é exatamente folhas de ouro. Dizem que é aproximadamente 120 quilos de ouro que contém dentro da igreja. Essa igreja foi um estilo barroco, construída no estilo barroco, com uma influência portuguesa, mas também com um toque tropical. Se você verificar dentro da igreja, você vai ver que tem algumas frutas como uva, pinha, abacaxi, que é uma coisa mais tropical. A Capela Dourada também, ela é muito visitada, além das escolas locais, também várias escolas que vêm de Natal, Fortaleza, Maceió, vêm de vários lugares aqui do Nordeste do Brasil. Então ela é bastante procurada e dizem até que a Capela Dourada é a mais visitada de Recife. O que torna a Capela Dourada tão atrativa para essa visitação? Rapaz, a beleza, né? Na verdade, para mim, não é porque eu estou aqui, a Capela Dourada seria uma das igrejas mais bonitas do Brasil. Realmente, se vocês verificarem, entrarem aqui, as pessoas ficam maravilhadas, as pessoas que vêm de fora, inclusive da própria Europa mesmo, quando chegam aqui, não acredito que no Recife, no Brasil e no Recife, mais precisamente, existe um patrimônio desse. Você lembra o ano de construção? Sim, ela começa em 1696, mas como eu disse, durou 28 anos e só foi terminada em 1724. Gente, vocês vão conhecer ao longo do episódio de hoje vários locais aqui dentro da capela. Vocês vão se surpreender, ela realmente é belíssima. Me fala um pouquinho do entorno da capela. O complexo aqui, eu sei que tem mais outras igrejas e prédios. É interessante. Primeiro, o que foi fundado aqui primeiro foi a igreja de Santo Antônio, que é a igreja ao lado que é o convento de Santo Antônio. Inclusive o convento de Santo Antônio, ele é de 1606, é a igreja mais antiga do Recife, poucas pessoas sabem disso. A igreja mais antiga do Recife é exatamente o convento de Santo Antônio. E primeiro houve a construção dela, depois foi a Capela Dourada, que foi doada pelos franciscanos da Ordem Primeira, doaram o terreno, e em 1696, 90 anos depois, é que começou a construção da Capela Dourada. Nesse espaço que nós temos aqui, a sacristia, aí já é de 1801, é o primeiro ano do século XIX. Depois foi construída a Igreja de São Francisco, aqui ao lado, que é de 1804, e finalmente o claustro foi de 1866. Então seria a última construção de todo o complexo aqui, foi exatamente o claustro. Você me contou uma história de que aqui também abrigam idosos. Como é que funciona isso? Na verdade nós temos um hospital que no início, por incrível que pareça, era um hospital psiquiátrico, logo quando começou. E depois passou a ser um hospital de acolhimento das idosas. Então a gente já chegou a ter 25 idosas aqui dentro. Hoje nós temos só duas, mas exatamente por quê? Porque essas idosas, elas foram naturalmente morrendo, questão de idade, normalmente elas morrem com praticamente mais de 90 anos, elas são muito bem cuidadas aqui. E muita gente pode até pensar, e por que você não acolhe mais? Não é que é questão de não querer acolher mais, é porque se elas estão aqui é porque a família não quis cuidar. Então, graças a Deus, não tem mais esse pessoal todo, porque as pessoas estão começando a acolher mais os seus familiares e não estão deixando de lado os seus familiares. Eu diria que é até o contrário. Os idosos que estão hoje acolhendo. Os mais novos. Exatamente. Você me falou uma curiosidade, e eu acho que é uma curiosidade de muita gente. Quando a gente fala São Bento,
Santo André. Qual a diferença de ser São e Santo? É interessante. É porque é uma questão fonética, né, na verdade, né? Se você começar a ver nome de santos, por exemplo, um Santo Antônio, um Santo André, como você falou, um Santo Agostinho, um Santo Inácio, Santo Ivo, todos começam com vogal. São questão fonética mesmo. Dificilmente você vai dizer um São Antônio que não soa bem. E todo santo que começar com consoante é São. São Pedro, São Paulo, São João, São Marcos, São Lucas, São Mateus, São Benedito. Então, é questão só fonética. Não veio me dizer que já sabiam dessa aí, que não sabiam não. Me fala uma curiosidade sobre esses espelhos. Eles são espelhos comuns? Na verdade, são de cristal, né? E é fácil se conhecer um espelho de cristal. Porque se vocês que em casa tem sempre um espelho, né, para se pentear, tudinho no banheiro, se você chegar no espelho de casa, se você juntar um dedo ao outro, vocês vão verificar que você não consegue visualizar a ponta do seu dedo. Ele fica exatamente encostado mesmo. Se você encostar num espelho de cristal, vocês vão ver que você não consegue tocar no seu dedo. Você vê uma imagem perfeita do início da ponta do seu dedo exatamente na imagem que aparece no espelho. Então, na verdade, o espelho de cristal é fácil conhecer dessa forma. Isso você é bom porque você nunca vai ser enganado por alguém querer vender um espelho bem mais caro de cristal sem ser cristal. Você é show, sempre trazendo conhecimento e cultura para você. Mas deixa eu contar uma historinha também minha, mais uma, ligada a essa região das igrejas. Meu nome é Fábio, como vocês já conhecem. Quem não conhece está conhecendo agora. Mas meu nome é Fábio porque minha avó, minha querida e falecida avó Idumeia, vinha sempre aqui no convento de Santo Antônio. E vovó se apaixonou perdidamente pelo Frei Fábio. Eu conheci ele, Conheceu o Frei Fábio? Conheci, isso, um baixinho. Exatamente. Super feliz, super alegre ele. E quando minha mãe... Ele já nos deixou, né? Quando minha mãe me gerou, minha avó disse, ele vai ser Fábio. Em homenagem ao Frei. Eu conheci Frei Fábio. Olha aí, alguém que conheceu alguém do meu passado, que eu nem era nascido. Nos apresente os cômodos. Você tem como? Tenho, sim. Vem com a gente. Bem, gente, aqui tem muita curiosidade. Você vê, essa igreja é uma igreja franciscana. São Francisco é o protetor dos animais, certo? Certo. Se você olhar uma cena aqui dos azulejos, cena de caça, como assim? Cena de caça, São Francisco protetor dos animais, que coisa estranha. Aí é que está a história, o barroco. O barroco é a arte do dualismo. Então, tudo que for profano está na terra, ou seja, os espelhos todos são profanos, e tudo que for sagrado está no céu. O contraste entre o sagrado e o profano, isso é típico do barroco. A arte barroca presente aqui nessa igreja. A arte do movimento, você vai ver o movimento nas talhas, nas colunas, nas pinturas, no próprio Cristo em movimento. É a arte da emoção, é a arte do exagero, o horror ao espaço vazio. Você não vê espaço vazio nessa igreja. Por quê? Porque é a arte exatamente do horror ao espaço vazio. É a arte também da emoção. Olha o Cristo. Tanto você vê o sofrimento de Cristo, como também você vê, como o Santo Ivo ali, uma imagem bem serena. Então é a imagem da emoção, né? Outras características interessantes que eu acho nessa igreja é porque a pintura é toda em madeira, tudo. Ela foi revestida toda em madeira, foi levantada em pedra e revestida em madeira. E as pinturas foram feitas todas em madeira. A tinta é a têmpera que é feita com sementes de planta. E para fixar a imagem se usava clara de ovo. Se via como um verniz, então era usada clara de ovo. Muita gente dizia, isso aí funcionava, até hoje está aí. Então você vê realmente a beleza que tem aqui, é coisa fantástica. Eu diria a vocês que poucas igrejas têm a beleza que essa igreja tem aqui no Recife. Para mim, é a igreja mais bonita aqui, talvez até do Brasil. Então aqui não se rezava missas? Não, tivemos missa. Aliás, nós só tivemos missa aqui em latim. As missas eram rezadas em latim. As últimas missas rezadas aqui foram nos anos 60. Ela foi tombada em 1937 pelo IFAM, que foi o ano da criação do IFAM. O IFAM, a primeira igreja no Recife tombada foi exatamente a Capela Dourada. Em 1960 deixou de ter missas. Em 1974 ela passou a ser parte do museu. O Museu Franciscano de Arte Sacra foi fundado em 1974, então aí foi quando passou a ser visitada como um museu e hoje é considerada uma das igrejas mais visitadas aqui no Recife.
Explica pra gente o que representa estar sendo gerida, né, pelo IPHAN. Olha, infelizmente a gente tem que dizer a verdade. O IPHAN, ele na verdade nem sempre ajuda, às vezes atrapalha, né? E é o caso nosso, né? Infelizmente foi feita uma visitação pelo IPHAN de várias igrejas aqui do Recife e infelizmente a nossa igreja não foi escolhida para fazer o restauro. E se vocês olharem aqui, vocês vão ver que a igreja realmente está precisando de restauro. Infelizmente, não sei se era questão política, mas infelizmente nós não fomos escolhidos pelo IPHAN para ser reformada. E olha que essa igreja, como eu disse a vocês, é a igreja mais visitada do Recife. Por que motivo ela não foi escolhida, eu não sei. Várias igrejas foram escolhidas, várias igrejas foram restauradas, como a igreja do Pátio São Pedro, como a igreja do Conceição dos Militares. Sim, várias igrejas verdade. foram reformadas e infelizmente a igreja da gente está no esquecimento. E muita gente, inclusive, chega aqui e critica, achando que o problema é com a gente, mas infelizmente a gente não pode mexer em nada se não for autorizado pelo IPHAN. Curioso é que, por estar ligado ao IPHAN, nessa movimentação de reforma, eles olham mais o lado técnico do que realmente o lado religioso e cultural. É uma maneira de olhar, de forma técnica. Mas quando você vem e vê uma grandiosidade dessa, uma beleza dessa magnitude, é difícil você entender porque ela não é prioridade, né? Vamos conhecer mais da igreja? Tem uma coisa interessante também aqui, vem aqui por gentileza. Olha esses dois painéis aqui. Isso aí foi um fato que houve em 1597, quando os jesuítas, que são esses daqui, que tem essa roupa com a palinha, e os franciscanos, que são aqueles dali, que tem esse corte chamado tonsura, eles foram catequizar o povo lá no Japão, em Nagasaki, certo? Só que na época existia perseguição aos cristãos, então eles foram presos, crucificados e mortos. Um detalhe que se você vai perceber nesses dois quadros, são o rosto dos soldados, estão riscados. É isso mesmo, gente. Todos os soldados estão com o rosto riscados. Isso há mais ou menos 150 anos atrás, uma franciscana veio visitar a Capela Dourada e quando ela viu a cena dos franciscanos na cruz, ela teve muita raiva. Então, como forma de vingança, ela risca o rosto do soldado. Isso não é nada mais nada menos que o fanatismo religioso, né? Ela foi fanática ao ponto de achar que riscando o rosto dos soldados estaria vingando a morte dos franciscanos. Okay? Temos alguns santos interessantes, Santo Ivo, e se você levantar a roupa dele ali, vocês vão ver que tem vários pedidos para passar na OAB, concursos públicos, vestibular de direito, tudo que relacionado à área jurídica, tem ali os pedidos. Então as pessoas costumam realmente chegar aqui, levanta a roupa ali, escreve um pedido e coloca na roupa deles. Vocês vão ver aí que... Nossa produtora Gil está mostrando veja lá. A quantidade de bilhetes que tem aí. É interessante que eu li outro dia um que dizia que pedia para ser o maior jurista do Brasil. Não queria nada, queria ser só o maior jurista do Brasil. Esse, né? Foi com humildade, né? Foi bem humilde mesmo. E esse aqui, gente, é bem interessante. Esse é muito conhecido. Poucas pessoas sabem exatamente, assim, da onde veio essa tradição. Quando você passa perto de um cachorro muito brabo, se você repetir 3 vezes, São Roque, São Roque, São Roque, o cachorro não avança. E da onde veio essa tradição? Na verdade, ele era um médico cirurgião. Observe que a roupa dele está levantada ali para mostrar que ele pegou a lepra. Naquela época, a lepra não tinha cura. E quando a pessoa pegava a lepra, morria mesmo, certo? Então, o que aconteceu? Todo dia vem um cachorro trazer um pão para ele. Observe que o cachorro tem um pão na boca. E junto dele brota uma fonte de água. Ele passa muito tempo comendo o pão que o cachorro traz e tomando água e termina curado. Daí vem a amizade dele com o cão, aí vem essa crença. Se você repetir 3 vezes, São Roque, São Roque, São Roque, o cachorro não avança. É bom salientar que você tem que ter fé. E não adianta você dizer assim, quero ver fazer isso com Rottweiler, com Pitbull. Gente, o cachorro não tem nada a ver. Você está pedindo ao santo, você não está pedindo ao cachorro. Né? Então, na verdade, é a fé que você vai ter no santo e pedir para ele interceder por você, para o cachorro não lhe atacar. Aquela história, na vida não faça nada sem ter a fé no que você está fazendo. Exatamente. Primeiramente, ter a fé em você, tá? O que mais? Esses móveis aqui estão todos em Jacarandá da Bahia. Tem 300 anos, gente, esses móveis. Não é brincadeira, não.
Essa é a famosa madeira de lei, madeira que cupim não rói, certo? Então, é comum dizer assim, o cupim não rói porque ela é dura. Só que poucas pessoas sabem por que se usa o cedro nas igrejas. Porque o cedro, ele é até macio, fácil de talhar. Então, teoricamente, o cupim ia fazer a festa, né? Mas só que ela é amarga. Então, o cupim não rói o cedro por ser amargo. Então, não só o jacarandá é a questão de amargo e duro, e o cupim não rói, mas também o cedro, que são usados nas igrejas, porque são bem fáceis de talhar, então é bastante usado. Ela também não é ruída pelo cupim. Em Recife, o que representa Santa Isabel? Bem, na verdade, Santa Isabel, ela está sendo representada pelo Teatro Santa Isabel, né? E hoje em dia o Teatro Santa Isabel é em homenagem exatamente a ela, Santa Isabel, Rainha de Portugal. Aqui nós temos a imagem de Santa Isabel, Rainha de Portugal. É uma imagem belíssima, por sinal. Parece que ela foi feita para esse altar. Ela harmonizou, né? Harmonizou no altar mesmo. E um detalhe interessante, que ela segura rosas na mão dela. Isso aí é porque existe uma história do seguinte fato. Ela era casada com Dom Dinis, rei de Portugal. Ela ficou conhecida pelo milagre das rosas, porque na verdade ela todo dia ela saía escondida do rei, gostava de ajudar as pessoas pobres. Então ela levava todo dia uma cesta de pães para os pobres, levava na praça e distribuía os pães. E o rei começa a desconfiar, porque todo dia ela saía. Aí o rei resolve seguir ela, né? E quando o rei chega acompanhando ela, vê que ela está numa praça com a cesta de pão na mão, coberta com pano. Aí ele não dava para ver o que tinha dentro, mas ele já imaginava que seriam os pães realmente que ela levava todo dia. Então o rei, quando chega, pergunta a ela, o que você está levando aí? Aí ela, com medo do rei, porque ele era muito rude, aí mente pro rei, diz, não, eu estou levando aqui rosas. Aí ele diz, rosas numa época dessa? Me mostra o que você está levando aí. Aí ela levanta o pano, aí os pães se transformaram em rosas, é conhecido pelo milagre das rosas. Quando o rei morre, ela decide entrar para o convento, mas ela não consegue. Aí entra para a Ordem Terceira de São Francisco. Então ela entra para a Ordem Terceira e os bens dela ela doa tudo para os pobres. Que tipo de pedidos estão relacionados a ela? Na verdade, Santa Isabel tem uma importância maior para a gente, porque é a padroeira das mulheres. Aqui Santa Isabel é a padroeira das mulheres. Eu não diria que aqui a gente tem muitos devotos de Santa Isabel, né? A gente não tem, mas para o franciscano, sim. Para as mulheres franciscanas, ela realmente tem uma devoção por elas, exatamente por ela ser a padroeira das mulheres. Aqui no teto é Passagem da Vida de São Francisco, certo? E tem um detalhe interessante, porque essa igreja, como eu disse a vocês, é uma igreja barroca, mas nós temos aqui no centro o gótico. O vitral é gótico. E como é que esse gótico foi parar aí? Na verdade, a ideia era fazer uma clarabóia para ter uma iluminação natural. Só que não funcionou, gente. A pintura que fizeram, se vocês estão olhando ali, vocês vão ver que aquele ali está bem claro, né? Mas aquele ali é uma luz artificial. Se eu apagar a luz, vocês vão ver que não fica legal. Então, na verdade, a ideia não funcionou. A ideia era fazer uma clarabóia e, infelizmente, não funcionou. E tem outro detalhe aqui interessante também, interessante, mas não tão legal, são esses dois lustres. Gente, nossos lustres eram belíssimos, me lembrava muito o lustre aqui do convento ao lado. Sim. O IFAM, que já era IFAM, eu tenho foto de 1941, com o lustre anterior, ou seja, o IFAM já estava fiscalizando as igrejas. E ele permitiu que fosse tirado os nossos lustres daqui e colocou essas duas coisas horrorosas, que se vocês analisarem, vocês vão ver que são duas bacias, uma colada na outra. Não tem nada a ver com o contexto histórico. Eles simplesmente tiraram os lustres que são tipicamente barroco e colocaram dois lustres que eu não diria isso, nem é modernismo, não é? Isso é coisa horrorosa que fizeram aqui. Ok? Outra curiosidade que nós temos aqui é nosso vizinho, porque o convento de Santo Antônio, como eu disse a vocês, é de 1606. Os holandeses, quando estiveram em Pernambuco, foram para Olinda, queimaram as igrejas de Olinda, vieram para o Recife e se instalaram nesse convento. Eles chegaram aqui em 1630, foram expulsos em 1654. Durante esse período que eles estiveram aí, eles transformaram a igreja em igreja calvinista, que era a religião deles principal, e transformaram o convento em forte, batizaram o nome de Forte Ernestos, que Ernestos era o irmão de Maurício Nassau. Em homenagem a ele, ele botou o nome de Forte Ernestos. Houve algumas mudanças na igreja, tanto é que se hoje você for ver o altar,
O altar, teoricamente, por ser antes do barroco, era para ser o maneirismo. E, na verdade, não é. É o rococó, que é pós-barroco. O altar dele é rococó. E no claustro deles, na parte de baixo tem azulejos na parte de baixo tem azulejos portugueses, contando o Gênesis, belíssimo, por sinal. E na parte de cima, entre o térreo e o primeiro andar, tem azulejos holandeses. Dizem que é o maior acervo de azulejos holandeses fora da Europa. Quer dizer, deixou esse legado aí. A gente falou de altar. O que é que você me diz sobre o altar daqui? O altar-mor. O altar-mor, na verdade, foi terminado em 1702, certo? Esse altar-mor tem ali Cosme e Damião, que teoricamente não era para estar ali, porque aqui são santos franciscanos, e eles não são franciscanos, eles são da época do Império Romano, ano 303. Sim. Mas é porque, quando doaram o terreno para a gente, essa grade aqui, antigamente era fechada, era uma parede, e tinha um nicho de Cosme e Damião. Então, em homenagem a eles, quando abriram a passagem, botaram o Cosme e Damião ali também, certo? No centro ali nós temos Nossa Senhora da Ajuda, que é a padroeira da igreja. Essa igreja não só é chamada de Capela Dourada, como Capela Nossa Senhora da Ajuda, Nossa Senhora da Ajuda. Certo? Nós temos o Cristo, tanto dali da cruz como o Cristo morto, com cabelos de verdade. As mulheres, elas faziam promessas e elas não trabalhavam, então não tinha como pagar essas promessas. Então elas cortavam o cabelo e doavam para os santos. Então comum você ver. É cabelo de verdade? Cabelo de verdade. E outra coisa, cabelo de verdade é típico do santo barroco. Sim. Se você vê um santo com cabelo, com certeza é um santo barroco, certo? E esse Cristo sai na procissão do Senhor morto na sexta-feira da Paixão. Até hoje ele sai na procissão, esse Cristo. Então aqui nós encontramos 3 épocas gloriosas das escolas de arquitetura, né? Exato. Encontramos o barroco, o rococó e a questão dos vitrais, o gótico. O gótico. Encontramos 3 escolas aqui bem marcantes, né? De Outro fato. detalhe interessante é nessa imagem aqui, São Luís, rei de França. São Luís, na verdade, é o patrono da Ordem Terceira de São Francisco. São Luís do Maranhão, em homenagem a ele, inclusive. Essa pintura, ela está um pouquinho fora da verdade, né? Porque, na verdade, na época de São Luís, Luís IX, não se usava nem esse tipo de roupa, nem tampouco peruca. Então, a pessoa que retratou não tinha ideia como era, achava que todo rei era igual. Então, retratou o rei Luís, né, que é o Luís IX, como sendo dessa forma, mas na verdade não era. Ele não era para estar desse jeito. Agora, uma coisa interessante que tem no São Luís, rei de França, é que ele segura a coroa de espinho de Cristo e os cravos. Ele foi que resgatou da mão dos muçulmanos. Então, ele pagou caro para resgatar. E essa coroa até hoje existe. Estava em Notre Dame durante aquele incêndio que houve lá. E foi, graças a Deus, foi recuperada e ela não se estragou. Até hoje existe essa coroa. Que maravilha. Okay? Nós temos aqui um outro detalhe interessante. Vamos ver essa imagem de Cristo. Ó, gente, o Cristo não era forte desse jeito. Não era forte, definitivamente não era, porque inclusive ele passou 40 dias e 40 noites sem comer. Se jejuava muito, né? Andava andando pelo deserto. Então veja, como é que ele podia ser forte desse jeito? Então o que acontece? Isso aqui é a arte barroca, a arte do exagero. O barroco é o exagero, como eu disse a vocês, é a arte do horror, espaço vazio, é muito detalhe, muita informação. E aqui tem um detalhe interessante, você vai ver movimento nele, que é a arte do movimento, é a arte do exagero muito forte, a arte da emoção no rosto e tem a arte do realismo, gente. Olha o detalhe aqui no joelho dele, fixe bem essa imagem aqui. Estão vendo aqui uma gotinha brilhosa aqui, vermelha? Isso aí é um rubi encravado na madeira para dar a ideia que ele acabou de ralar o joelho e está sangrando. Isso é exatamente o realismo presente nessa imagem do Cristo. É fantástico. Essa imagem lembra muito as imagens do Aleijadinho, mas essa veio de Portugal. Essa imagem. Okay? Belíssimo, belíssimo. Mais algum outro? Tem um detalhe aqui, legal? gente, que também são esses 2 mártires que tem aqui. Quem são? Tanto a gente vê os mártires do Japão, que são aqueles 2 painéis que eu mostrei a vocês, como os mártires de Marrocos. São Bruno, Mártir e São Pedro Romano Mártir. Eles, na época, foi da época de São Francisco de Assis. São Francisco ia para esse martírio, foram 5. Ele adoece e não vai, é coisa de Deus, né? Porque se ele tivesse ido, ele tinha morrido e não tinha terminado a obra dele. Verdade. Então ele adoece e não vai,
E os 5 que foram degolados. Observe que em cima da cabeça deles tem uma espada, exatamente que eles foram degolados lá no martírio em Marrocos. Outra coisa interessante que eu gosto muito de falar aqui também é a respeito da nave. Essa nave, ela era fechada, isso era a divisão de classes sociais, gente. Isso aqui se dividia da seguinte forma: se fechava aqui essa grade, existe essa porta, Sim. Aqueles bancos eram arrumados aqui na frente, nesse mesmo posicionamento, onde ficavam os senhores de engenho e os religiosos. Quem tinha mais dinheiro ficava mais perto de Deus, né? Então eles ficavam sentados aqui. A família do senhor de engenho não se misturava com o povo, ficava sentada ali em cima, ó. Ficavam assistindo a missa ali em cima. E os menos afortunados, que eram ricos também, mas não tanto ricos, assistiam a missa aqui em pé. Aí você pode me perguntar, e os pobres, os escravos, ficavam atrás da grade? Não, nem entravam, ficavam na rua. Eles não podiam entrar em hipótese alguma. Então, na verdade, isso aqui era a divisão das classes sociais. Me fala um pouquinho, fugindo agora um pouco da história da igreja. Como é que você vê ao longo das décadas a juventude deixando de frequentar as igrejas? Gente, infelizmente a mídia, eu diria assim, que até é a maior responsável, porque hoje em dia você tem muitas redes sociais, tem muita coisa que o pessoal passa mais tempo preso numa rede social de que está querendo visitar uma igreja, está querendo saber uma história de uma igreja, ou até mesmo de um patrimônio histórico. Infelizmente está ficando no esquecimento. Os tipos de brincadeiras que as pessoas fazem hoje em dia não são mais aqueles tipos de brincadeiras que a gente tinha no passado, de pular academia, garrafão. Tinha muitas brincadeiras legais, de bola de gude, de jogar peão. Hoje em dia nada mais disso é feito, é tudo só questão de celular, principalmente, né? Com esse avanço do celular, hoje em dia você faz tudo com o celular e ficou de lado. Então as pessoas hoje não gostam mais de exercitar, principalmente os mais novos. As pessoas, quando vão ficando um pouco mais adultas, frequentam algumas academias, mas quando são muito novos, realmente não querem fazer mais nada. Porque antigamente o próprio pai e a mãe fazia questão de levar o filho à igreja, né? Exato, eu tentei isso, eu tentei também, eu levei minhas filhas, mas na verdade é porque é muito difícil você conseguir vencer a tecnologia. Realmente é muito difícil. É uma guerra em glória. Vamos conhecer um pouco mais da igreja, dos outros ambientes da igreja. No centro aqui do gesso, no teto, nós temos o símbolo franciscano. Você conhece logo uma igreja franciscana por esse símbolo. No frontispício da igreja você vai ver o braço de Cristo, que é o braço sem a roupa, o braço de São Francisco, que é o braço com a roupa cruzando, o cordão com os 3 nós, que são os votos franciscanos: castidade, obediência e pobreza. E as 5 chagas de São Francisco. Observe que São Francisco, no ano de 1224, pediu a Deus demais para sentir as dores de Cristo. E Deus concedeu essa graça. No ano de 1224, surge nele o estigma de Cristo, as 5 marcas de Cristo, sem nunca ter sido crucificado. E ele passa 2 anos sentindo as dores de Cristo. Ok? Nós temos também aqui os 4 evangelistas, nos 4 cantos aqui. Nós temos ali o João, que a representação dele é uma águia. Nós temos Marcos, que a representação dele é um leão. O Lucas, que é o touro. E Mateus, que é o anjo. Então são os 4 evangelistas. Aqui no centro nós temos uma urna do Santíssimo. Ela é usada exatamente na Quinta-feira Santa, onde se tem o translado, a tirada da hóstia da igreja e levada para fora da igreja. Por que isso? Porque na Sexta-feira Santa, que é o único dia da Igreja Católica nos 365 dias que não tem missa, tem a Paixão de Cristo, não é para ter a hóstia consagrada da igreja. Por que não é para ter a hóstia consagrada? Porque o Cristo já está sendo representado pelo Senhor morto. Se o Cristo já está ali, a hóstia consagrada é o corpo de Cristo. Então tem que tirar a hóstia na quinta, trazer para uma urna como essa, para na sexta-feira ela já amanhecer aqui dentro e não mais na igreja. E ela só volta para a igreja exatamente no sábado. Ok? Nós temos esse móvel aqui que se chama repositório. Antigamente, gente, não tinha cartório. Então os documentos da igreja eram guardados na igreja mesmo. Certidão de casamento, batistério, óbito, tudo que fosse relacionado à igreja era guardado na igreja. Esse móvel, inclusive, é de Jacarandá da Bahia.
Nascimentos, falecimentos. Tudo era guardado arquivo aqui. de igreja. Aí já me disseram, Aureli, aqui tem alguma coisa hoje? Não, porque hoje já tem o cartório, então foi tudo passado para os cartórios, mas antigamente eram guardados aqui dentro mesmo. Tem cidade, hoje em dia todo mundo já tem, mas eu lembro que antigamente, quando estávamos fazendo pesquisa sobre a minha família, a gente ia em cidades do interior e tinha que pesquisar na igreja. Exatamente. Que é onde ficavam os nascimentos e falecimentos. Exatamente. Aqui nós temos alguns confessionários. Hoje em dia, é engraçado que hoje em dia as pessoas sentam no banco e batem papo com o padre, né? Antigamente não, antigamente era usado realmente o confessionário. Inclusive os confessionários mais fechados, que você não via quem era o padre que estava dentro, né? Então você não ficava com vergonha depois de olhar para a cara dele. Hoje em dia é todo mundo sem vergonha, todo mundo senta com bate-papo com o padre e conta os seus pecados. Mas antigamente as pessoas realmente tinham vergonha de mostrar o seu rosto e saber quem era o padre que estava dentro, porque depois ficaria com vergonha de ver ele. Porque o padre era aquela figura enaltecida, aquela figura altamente importante, em alguns casos mais importante do que o próprio governador. Exato, né? não, inclusive, quem pode dizer quem mandava em tudo, antigamente era a igreja, né? A igreja quem mandava em tudo, ela que determinava como deveria ser as coisas. Que é um traço bem característico, a gente olha e chama de jardins. Você chama de quê? Na verdade, esse espaço aqui é o claustro, né? E é até estranho, né? Porque aqui em Recife, como eu disse a você, nesse espaço, nós somos ordem terceira, que é ordem de pessoas leigas, eu faço parte. Eu sou Como é que funciona essa ordem? Existe na ordem franciscana 3 segmentos. Existe a ordem primeira, que são frades, são os frades menores. Existe a ordem segunda, que são freiras, que são as clarisses em homenagem a Santa Clara. E existe a ordem terceira, que são os leigos, pessoas comuns como vocês, que podem se tornar franciscanos, podem se constituir família, se casar tudinho, mas ser franciscanos, que são ordem terceira. Inclusive, os primeiros foi São Lúcio e Santa Bona. Eles eram amigos de São Francisco. Eles queriam ser franciscanos, não podiam, porque eles eram casados. Aí São Francisco cria a ordem terceira graças exatamente a São Lúcio e Santa Bona. Inclusive, nós temos imagens na entrada do museu dos dois. Ótimo, okay? Vamos conhecer. Por que que nós temos esse espaço? É estranho, gente. Aqui é uma ordem terceira, não era para ter um espaço de um claustro. E por que que nós temos? Exatamente porque, no passado, tinha as irmãs do Sagrado Coração de Jesus que elas dividiam o espaço aqui com a gente. A gente tinha um acordo verbal com elas, elas tomavam conta do Hospital Franciscano aqui ao lado, certo? E em troca elas moravam em clausura, aqui atrás da Capela Dourada. Só que elas foram morrendo, uma atrás da outra, a idade chegando, tudinho, e hoje não tem mais nenhuma delas. Não houve renovação, então hoje só tem a Ordem Terceira. E quem cuida do Hospital da Ordem Terceira hoje é os irmãos franciscanos da Ordem Terceira, não mais as irmãs do Sagrado Coração de Jesus. Mas o espaço criado para elas ficou. Espaço. Okay? Nós temos também alguns oratórios bastante antigos, gente. Bastante antigos mesmo. Esses oratórios daqui, inclusive hoje em dia você não vê mais pessoas tendo oratório em casa, né? Isso é coisa das pessoas mais antigas. Esse aqui mesmo, pode-se dizer que tem mais de 200 anos esse oratório daqui. Esse aqui é realmente bastante antigo, ok? Eu gostaria também de levar vocês para conhecer a Igreja de São Francisco do Recife, ok? É a igreja, assim como a Capela Dourada hoje não tem mais missas, é só museu, a Igreja de São Francisco não, nós temos missas e casamentos nela. É uma igreja, inclusive, muito bonita e estilo rococó. Vamos lá? Já estamos em outro prédio do complexo. Que prédio é esse aqui? Aqui, na verdade, é a igreja da Venerável Ordem Terceira de São Francisco do Recife. Essa é a nossa igreja que nós temos missas e casamentos. Ela foi construída em 1804. Capela Dourada, 1696. Aqui já 1804, já é início do século XIX. Ok? Ela já é estilo rococó. Já tem paredes limpas, tons pastéis, cores claras, ao contrário do barroco, que é uma coisa mais com uma penumbra mais escura. Isso. Uma coisa super interessante que eu gosto sempre de falar aqui, gente. Veja só que detalhe aqui. A gente hoje ouve muito falar em 3D, né? 3D. Gente, 1804 essa igreja. Altar em 3D.
né? Altar em 3D. Muita gente acha que é coisa nova, o 3D não. Agora, não é novo o que você de falar, né? Você falar que 3D é uma coisa nova falar, mas já existia 3D. O altar em 3D, ali é exatamente quando São Francisco foi no Monte Alverne receber as chagas de Cristo. Ele está simbolizando exatamente ali o São Francisco ajoelhado perante a cruz. Esse Cristo, na verdade, ele é para ser um Cristo alado, mas houve uma restauração nessa igreja e o Cristo ali não está alado, mas ele era para ser um Cristo alado. E São Francisco estaria recebendo as chagas dele, de Cristo, das mãos, dos pés, da lança transpassada. Observe que tem aquelas cordinhas ali simbolizando os raios vindo para ele. Aqui no centro nós temos o coração de Jesus, à direita Santa Margarida de Cortone, à esquerda São Roque novamente, que nós vimos lá na Capela Dourada, certo? Abaixo nós temos São José e à direita aqui nós temos Santana, assim, gente, é a avó de Cristo, viu? A mãe de Maria, olha a Maria menina ali ao lado. Então nós temos Santana e Nossa Senhora menina, ok? Um detalhe interessante também aqui é vocês terem também o Santo Antônio, né? Muita gente não sabe que Santo Antônio, muita gente acha até assim que existe uma fraternidade de Santo Antônio. Não, gente. Santo Antônio, ele é franciscano, ele faz parte da fraternidade franciscana. E um detalhe interessante de Santo Antônio, que o pessoal chama que é o santo casamenteiro, gente. E não é, gente. Para aquelas pessoas que fazem pedidos para casar. Está para o santo errado, né? Está para o santo errado. O santo casamenteiro é São José, que é o santo da Sagrada Família. E por que começou essa história? Tem várias histórias que contam, mas essa é a mais interessante que eu gosto de falar. Na verdade, Santo Antônio ele era um homem muito rico. Era da nobreza e ele era muito rico. São Francisco era rico porque o pai dele era mascateiro e era o comerciante da época. Santo Antônio não, ele era da família nobre, ele era muito rico. E ele resolveu ajudar as mulheres para se casar. As mulheres, elas para casar, elas teriam que ter o dote. Elas não conseguiam um casamento bom se não tivesse o dote. Então, o que Santo Antônio faz? Santo Antônio começa a doar para as mulheres que ficaram para a titia, né? É o dote. E as mulheres começam a casar. Aí a cidade pequena, ele morava em Pádua, lá em Itália, aí naquela época era pequena, e começou as pessoas dizendo, né? Olha, fulana casou, foi de Santo Antônio. Ah, então vou falar para Santo Antônio para casar também. Eu quero arrumar um casamento também. Vou pedir a ele o dote também. Só que Santo Antônio morre com 35 anos de idade. Ele morre muito cedo. E ele é já canonizado com 6 meses de morte. É um dos santos mais rápidos canonizados. Aí veja só, fazia pouco tempo que ele tinha doado o dote para as mulheres. E as mulheres conseguiram um casamento. Aí, como morreu há pouco tempo depois, aí continuavam dizendo, ó, fulana casou, graças a Santo Antônio. Aí começou, então vou fazer uma promessa para Santo Antônio para casar. Pronto, aí começou a história do santo casamenteiro, porque achava que quando começaram a fazer as promessas, conseguiam se casar e dizer que tinha sido graças a Santo Antônio. Então daí começou a história do santo casamenteiro. Acho lindo também a harmonização do piso em relação ao estilo rococó. Exato, é muito bonito. Porque o estilo rococó ele sempre se caracteriza pelos espaçamentos serem preenchidos com tons de branco, com tons pastéis. Exato. Você já vê linhas retas, agora existe ainda um pouco do ouro, né? Observe que aqui nós temos um detalhe interessante, que as lamparinas acesas, 24 horas acesas, viu, gente? Não se apaga. Por quê? Porque nós temos no Sacrário Santíssimo. Então é por isso que não se apaga, a gente mantém ela acesa até hoje. 24 horas sempre acesa, não se apaga. Nós temos um detalhe aqui também, que eu gosto de mostrar para vocês, é Santa Clara. Estava faltando aqui, né, Santa Clara? Observe, Santa Clara é a única mulher que segura o ostensório na mão. As mulheres não podiam segurar o ostensório. E ela segura. Por que ela segura? Existe um detalhe interessante. Poucas pessoas sabem. Santa Clara, ela não foi feito São Francisco e Santo Antônio que vivia pelo mundo, acolhendo as pessoas, não. A vida de Santa Clara foi dentro de uma igreja fazendo orações. Não fazia nada mais, nada menos que orações dentro de uma igreja. Não saía para nada. E, na verdade, na época, o rei manda derrubar a igreja dela. E ela ficou desesperada, não sabia o que fazer. Então, quando os soldados vão derrubar a igreja, ela corre para o sacrário da igreja, pega o ostensório, vai até a porta da igreja, levanta para o céu,
os raios solares batem no ostensório, refletem nos olhos dos soldados, eles ficam temporariamente cegos, se afastam, vão embora com medo e não derrubam mais a igreja. Por isso que a imagem de Nossa Senhora da Santa Clara, na verdade, ela é sempre com o ostensório na mão, sempre. É uma característica dela, que as mulheres realmente não podiam segurar. E aqui, novamente, o São Luís, que eu falei para vocês, segurando a coroa de espinho de Cristo, que também tem lá na Capela Dourada. E aí aqui tem um detalhe, aqui ele realmente está com a roupa que ele usava, ele é da época das cruzadas, por isso que ele tem o símbolo das cruzadas no peito, e ele aqui não está usando peruca, porque naquela época não se usava peruca. Aqui a imagem dele está mais real, como realmente ele deveria ser. Ok? Perfeito. Aqui, como eu disse a vocês, continua, temos missas e casamento. A Capela Dourada, mas não. A Capela Dourada é museu. Inclusive, tem um detalhe interessante que eu vou falar para vocês, que vou mostrar ali para vocês, que é exatamente o púlpito dourado que tinha na igreja, que não está mais lá. A gente, quando visitou a Capela Dourada, a gente percebeu que não tinha mais. Eu senti falta. Exatamente por quê? Porque a igreja não tinha púlpito quando foi construída, mas a necessidade das missas serem em latim, e o padre rezar uma missa virado para o altar, não podendo ficar de costa para o altar, e falar a homilia, que é o único momento que ele pode falar em português, explicar o evangelho e as duas leituras. Nesse momento, se ele falasse virado para o altar, quem estivesse lá no fundo da igreja não ia escutar. Então foi colocado um púlpito na lateral da igreja. O padre, na hora da homilia, subia desse púlpito, falava com as pessoas, olhando para as pessoas, e depois voltava de novo para o altar quando terminava a homilia. Então, por que hoje não está mais na igreja? Porque hoje a igreja não tem mais missa. Então, o púlpito foi para a frente do convento, ou para a frente do museu, e no lugar que estava colocado o púlpito, voltou o quadro que originalmente era colocado lá, que é a imagem exatamente de Santa Isabel, Rainha da Hungria, que está lá no local até hoje. Belas histórias, igrejas do nosso Recife, essa série veio para ficar. Olha que coisa linda também esses vitrais. Esse vitral aqui é jateado. Isso é jateado. Veja como é que é a riqueza de detalhes, como é que se faziam naquela época. Sem luz, vai conseguir pegar? Olha, que coisa interessante, gente. Aquilo que eu disse para vocês, toda vez que tem a representação de São Francisco recebendo o estigma de Cristo, o Cristo é alado. Como eu disse a vocês, aquele Cristo aqui era para ter sido alado. Ele foi tirado, substituído e não colocaram o Cristo alado, mas era para ter sido alado. Ok? E essa pintura é bem interessante, gente. É costume os artistas pintarem Cristo na cruz e São Francisco tirando ele da cruz. Isso é uma coisa impossível de ter acontecido. Por quê? Porque ele é do século XIII e Cristo é do século zero. Começou a ser contado exatamente com a idade de Cristo. O ano 33 foi quando ele falece. Então, é comum você ver isso aqui, porque era a vontade de São Francisco ter tirado o Cristo da cruz. Não é à toa que ele pede a Deus para sentir o sofrimento de Cristo e ele recebe as chagas. A gente fala da história, mas a gente tem sempre que contextualizar para o que a gente vive hoje. Quem olha pela primeira vez pode imaginar que isso aqui é um assento, mas antigamente se chamava de banco. Vocês vão entender por quê. Conta pra gente a história. Na verdade, isso aqui é um banco que se guardava dinheiro em casa, né? Antigamente não existia o banco que a gente conhece hoje, que é onde nós colocamos nosso dinheiro. Antigamente o banco era na própria casa, então isso aqui existia uma tranca com chave, onde você guardava suas joias em casa, seu dinheiro. Então, literalmente, quando você queria dizer que você tinha muito dinheiro, você estava montado no dinheiro, né? Então você sentava no próprio banco que tinha o dinheiro dentro. Daí então, vem a expressão montado no dinheiro. Montado no dinheiro, né? Aí dentro é feito um baú, né? Temos um baú aqui dentro. Isso aqui você vai guardar vários compartimentos para você guardar coisas diferentes, normalmente de valor. É. Então daí vem o nome banco.
Tem outro detalhe interessante, a gente nunca sabe essas expressões. Venha cá que você vai entender outra expressão aqui, é muito usada. Nós temos um baú aqui, esse baú ele tem 5 chaves. Aí existia baú com 7 chaves, viu, gente? Aí você lembra logo uma expressão, ó, baú com 7 chaves. Aí veja só, imagine um baú desse com 7 chaves que era usado em navios. Então as pessoas quando iam nos navios colocavam seus pertences aqui dentro. E era assim, toda vez que você colocasse um pertence aqui dentro, você ia receber uma chave. Então 7 pessoas colocavam seus pertences e cada um ficava com a chave. Na hora que você precisava tirar alguma coisa, tinha que reunir as 7 pessoas e cada um com sua chave vinha e abria o baú. Ou seja, ninguém podia roubar ninguém. Por isso que você, quando quer dizer que uma coisa é muito segura, você diz trancado a 7 chaves. A 7 chaves, Okay. olha aí. Daí vem a expressão também, que poucas pessoas sabem essa expressão, da onde veio, né? Ok? Fico imaginando o peso disso aí para botar no navio. Aqui nós temos São Francisco de Assis morto. Observe aquilo que eu falei para vocês, as chagas de São Francisco. Ele nasce em 1182 e morre em 1226 aos 44 anos de idade. Alguém pode até dizer assim, poxa, ele morreu cedo. Gente, para aquela época não. Ele morreu mais ou menos na idade que se morria, entre 45 e 50 anos. Porque naquela época, dificilmente você pegasse a lepra, ou se você pegasse a tuberculose, você ia escapar, você morreria mesmo. Então era comum morrer cedo. O ser humano começou a viver um pouco mais com os antibióticos, né? A partir do surgimento dos antibióticos. Porque antes disso, antigamente a pessoa morria muito criança também, se morria na época. Qualquer enfermidade um pouco mais grave, as pessoas morriam. Aqui é a entrada no museu, Museu Francisco de Arçaca, e nós temos algumas imagens interessantes. Por exemplo, São Lúcio e Santa Bona. Eles eram amigos de São Francisco, eles queriam ser franciscanos, mas não podiam porque eles eram casados, até conhecidos como os bem casados. Mas só que São Francisco tem a ideia de criar exatamente a Ordem Terceira, do qual eu faço parte. Então, os primeiros irmãos da Ordem Terceira foi exatamente São Lúcio e Santa Bona, que eles eram amigos de São Francisco. Aqui é interessante porque nós temos exatamente São Francisco ajoelhado perante ao Papa Inocêncio III. Isso aqui é um fato bem interessante. Quando São Francisco foi ao Papa Inocêncio, São Francisco já tinha deixado toda a riqueza para viver na pobreza, então ele estava vestido de mendigo. E o Papa, quando vê São Francisco vestido de mendigo, ele olha para os cardeais e diz, ele vai pedir esmola, dá esmola para ele e manda embora. E não quis atender. Só que na mesma noite, Inocêncio III tem um sonho. E no sonho ele estava na igreja papal, que era São João do Latrão. E a igreja estava em ruínas, ele não caía, por quê? Porque tinha um mendigo segurando a igreja nas costas, e a igreja não caía por conta disso. Só que quando ele olha no sonho, quem era o mendigo? São Francisco de Assis. Então a primeira coisa que ele faz quando ele acorda é mandar chamar São Francisco de Assis. E pergunta a ele o que é que ele queria, e ele fala que queria criar uma fraternidade franciscana. Só que por azar, ele autoriza, mas antes mesmo de morrer, ele não conseguiu assinar exatamente a autorização. Na verdade, quem autoriza e assina é o Honório III, que veio logo após Inocêncio III. Então, Inocêncio III recebe, autoriza verbalmente, mas não chega a assinar. Então, o Papa consequente que veio depois foi exatamente o Papa Honório III. Esse, sim, não recebeu São Francisco, mas ele assina. Ok? Aqui nós temos algumas coisas interessantes. Isso aqui é um palanquim, ou também chamado liteira. Isso é onde levava o padre para visitar o doente. O padre ia sentado aqui dentro, era colocada madeira e os escravos carregavam ele aí dentro. Certo? Então era muito usada no passado. E essa imagem aqui é exatamente a imagem de São Francisco de Assis, com as chagas de São Francisco. Ela sai na procissão. Hoje, até hoje, tem uma procissão de São Francisco das Chagas, que é no dia 17 de setembro, onde nós carregamos ele na procissão. Um detalhe interessante que poucas pessoas sabem, esses santos são chamados santo de roca. O que é um santo de roca, gente? Muita gente confunde santo de roca com santo Paulo. Santo Paulo de santo não tinha nada, né? Vocês sabem que era uma imagem que você colocava joias, dinheiro, ouro,
e se viajava com essas joias escondidas para ninguém pagar imposto. Na verdade, o santo de roca são santos feitos especialmente para a procissão. Vou levantar a roupa do santo aqui para vocês entenderem o que é um santo de roca. É exatamente o santo feito especialmente para a procissão. São sotalísticas para se tornar leve. Então era muito usado no passado. E se vocês olharem direitinho, o boneco gigante de Olinda é exatamente nada mais nada menos do que uma ideia tirada do santo de roca, porque eles ficam exatamente embaixo daquela estrutura carregando lá os bonecos de Olinda. Okay? Essa imagem é uma das poucas que tem aqui em pedra. Ela foi talhada na pedra. Essa aqui é Cosme, da dupla Cosme e Damião. Então essa aqui é em pedra. Pode ver que ela está tão pesada aqui que ela rachou o mármore. Okay? Então, na verdade, é uma imagem em pedra. Todas as outras imagens são em madeira. Essa aqui é em pedra. E finalizando, nós temos exatamente todos os acessórios que eram usados na Capela Dourada. Hoje a Capela Dourada, como disse vocês, é só museu, então tudo que fazia parte da Capela Dourada está como peça de museu. Nós vamos ter aqui o toríbulo, a custódia ou ostensório, o cálice, a patena, a naveta, os sinos, a caldeirinha, a haste da caldeirinha para aspergir, para benzer as pessoas, alguns utensílios usados para timbrar os papéis da ordem e finalizando só aqui, isso aqui se chama sineta, gente. Antigamente a gente ia lacrar cartas, se lacrava exatamente com as sinetas. Eram colocadas, pingava cera e vinha com ele aqui, tinha um carimbo da instituição e lacrava exatamente postando a sineta na cera e a carta ficava lacrada. Hoje em dia estão usando muito nos casamentos, que é um negócio mais chique, né? Então o pessoal lacra as cartas atualmente com as sinetas também. Okay? Vamos conhecer agora um espaço inédito, nunca foi mostrado em vídeo. Que espaço é esse? Na verdade, nosso consistório, que é o salão de reunião da Venerável Ordem Terceira de São Francisco. Todo terceiro domingo do mês nós temos reunião nesse espaço, ok? Aqui tem uma coisa muito bonita, muito interessante, que poucas pessoas visualizam. Só as pessoas que participam das reuniões é esse quadro belíssimo da Imaculada Conceição. Observe que a Imaculada Conceição, ela tem aos pés dela a meia-lua. Ela é a única Nossa Senhora que tem a meia-lua aos pés dela. Se não tiver a meia-lua, não é Nossa Senhora Conceição. Ela é citada no Apocalipse, uma mulher que está sobre a lua, acima do mal, que é a serpente. Algumas imagens também têm a serpente, nem todas. Algumas imagens não têm os anjinhos, mas para ser Nossa Senhora Conceição, obrigatoriamente tem que ter a meia-lua. É uma característica que poucas pessoas sabem. Aqui nós vamos ver todos os franciscanos aos pés da Imaculada Conceição. Ok? E aqui ao lado você pode ver lógico que é uma coisa muito de interpretação. Nós vamos ver ali à direita Deus, à esquerda o Jesus e lá em cima, em cima de Maria, o Espírito Santo, que é representado pela pomba. Então, Pai, Filho e Espírito Santo, aí nesse quadro. É belíssimo esse quadro, por sinal. Aqui nós temos várias pinturas de vários ministros da Ordem Terceira de São Francisco, que já foram ministros da Ordem. Atualmente nós temos o João Gomes, que não é o cantor João Gomes, mas é João Gomes, nosso ministro da Ordem. E aqui tem muita gente conhecida do período, tem até o famoso pintor que era Cardoso Ares, que era da época também, que é bastante conhecido. Ele também era ministro aqui da Ordem. Um detalhe interessante, se vocês observarem, essas capas lembram muito as capas que as pessoas, os maçons usavam, né? E dizem até que realmente no passado aqui teve muito maçom. Muita gente pensa que maçom é coisa do demônio, né? Não. Na verdade, a maçonaria, na verdade, é um grupo de pessoas estudiosas também, que dentro da maçonaria você tem tanto católicos como evangélicos, como mormons, como espírita. Então não existe essa questão, porque até para ser um maçom tem que ter religião, na verdade. Exatamente, essa, né? É isso que eu ia frisar. Todo maçom precisa ter uma religião. Exatamente. Aqui no centro, gente, nós vamos ver um detalhe interessante, olha. No centro, novamente, São Luís, rei de França,
olhe lá a coroa de espinho de Cristo, que é o que ele segura. Nós temos à esquerda São Francisco, à direita Santo Ivo, certo? Ali atrás. E tem os anjos aqui segurando as lamparinas. E o quadro de São Francisco recebendo do Cristo alado as chagas de Cristo. De São Francisco recebendo. Ok? Então esse espaço, como eu disse a vocês, é um espaço exclusivo que vocês estão tendo a oportunidade de conhecer, que não é aberto para visitação, mas meu amigo aqui pediu para mostrar um espaço que realmente seria inédito e eu fiz questão de prestigiar ele e colocar esse espaço inédito para vocês conhecerem. Eu quero aproveitar e agradecer toda a aula que você nos deu hoje, todo o banho de cultura e dizer que fomos muito bem recebidos aqui no complexo que envolve a Capela Dourada e os outros edifícios. E muito feliz pela oportunidade de estar aqui, como eu falei, pela primeira vez. Isso para mim é uma emoção muito grande, me remete à infância. E eu peço a vocês que estão aí em casa, independente da religião de cada um, mas fomentem, respeitem, pesquisem. A nossa história é belíssima, sabe, em todos os seus aspectos. E essa série, As Igrejas do Meu Recife, vem para trazer um pouquinho de luz, um pouquinho de cultura, um pouquinho de informação para você que está nos assistindo. E voltem às igrejas, voltem a ter fé, sabe? A fé não está ligada diretamente à religião, está ligada a você, a sua crença, a sua paixão, o seu amor pelo divino, tá? Querido, muito obrigado. Muito obrigado também, foi um prazer. Prazer foi meu. O que é que você diz como palavras finais aí para quem está nos assistindo? Baseado no que você falou, que realmente muita gente acha que questão de religião, eu acho que religião, na verdade, é o caminho para Deus. Eu acho que não importa que seja evangélico, que seja católico, que seja mormon, eu acho que o importante é o caminho para Deus. Então a religião é apenas um meio para chegar lá, né? Mas na verdade não veja a religião como uma barreira, como uma guerra para acontecer, como está acontecendo infelizmente atualmente, essa questão de guerra, questão religiosas. Então não veja dessa forma e vamos tentar levar a paz para o mundo. E desde já me despeço de vocês, até o próximo episódio das Igrejas do Meu Recife. Obrigado, paz e bem. Beijo. Paz e bem para vocês. Valeu.